E eu fico muito na autocrítica o tempo todo, porque, porque ainda é essa exigência de entender abordagens metodológicas, abordagens teóricas, que muito nos ajuda a formar um pensamento crítico, mas também fazer o caminho que a universidade exige, né, de situar um objeto, um campo a ser pesquisado dentro de uma abordagem, né, filosófica ou teórica, no sentido da profundidade do método, nos futuros percursos, seja um TCC, seja um artigo, seja o próprio mestrado ou doutorado, e assim sucessivamente. Mas acho que a teoria do conhecimento vai para além disso, né? Vai para o reconhecimento de que a geografia é uma ciência, ela se faz por métodos, são plurais, e ainda requer de nós, né, um bom entendimento. E, às vezes, está no terceiro período, né, que é o caso dessa disciplina, segundo ou terceiro, né? Agora me fugiu a matriz. Segundo período. Mas, segundo período, é um desafio muito grande para os que lecionam, né? E eu pedi ao Valnei, como eu conheço o seu trabalho, está agora acontecendo um seminário de pesquisas qualitativas, metodologias ativas, e toda uma outra exigência, que é trabalhar com gentes, lugares, né? E esse evento parte ali da Federal de Sergipe. Eu pedi essa oportunidade dele prestigiar o trabalho da coordenação, né? O trabalho da Geografia Thanatos, que ele também participou, e trazer agora uma pequena parceria, uma fala, né? Pequena não, uma fala em que possamos interagir. Eu quero só te agradecer e deixar você agora, né, com direito à fala. O Rafael vai fazer só uma breve exposição da sua trajetória, Ney. Certo. Então, bom dia a todos e todas aqui presentes, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento, né? A aula de encerramento da disciplina de Teoria do Conhecimento em Geografia 1, né? Ministrada aí pela professora doutora Meriene Vieira Silva. Eu me chamo Rafael Ribeiro dos Santos, né? Sou discente do programa de pós-graduação em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado, né? E também orientando da professora Meriene. Então, nesse momento, né, eu cumprimento a todos, e em especial ao professor Valnei, né, por ter aceito aí o nosso convite, sobretudo nesse período, que nós sabemos que nesse sistema remoto tudo tem sido muito atribulado, são muitos afazeres, né, muitos eventos para participar, além das aulas. Então, é um grande prazer para nós tê-lo aqui conosco, né, e gratidão, né, pelo aceite, mesmo nesse contexto tão adverso. Isso com certeza irá somar bastante aqui a essa aula de hoje. Cumprimento, não sei se ainda está presente na sala, mas cumprimento a professora Lossandra pela participação, né, a coordenadora setorial do curso de Geografia, e também a todos os colegas que estão aqui. Colegas eu digo porque mesmo egresso do curso, eu ainda, né, me sinto muito pertencente ao curso de Geografia. Então, cumprimento aos alunos aí do segundo período e dos demais períodos, além daqueles que são de fora da universidade, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero aqui realizar uma breve apresentação do professor Valnei, para que logo depois eu possa passar a fala para ele. Então, o professor Valnei Dias Rigonato, ele é licenciado, mestre e doutor em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, realizou o doutorado sanduíche na Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, é pesquisador externo do Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais, Laboter, também da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professor do curso de Geografia do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campus Barreiras. É líder do grupo de pesquisa Educação Geográfica, Diálogos de Saberes e Cerrado,
e pesquisador do grupo Identidade, Cultura e Memória, ambos cadastrados no CNPq. É coordenador do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Geografia Escolar e também desenvolve pesquisas na área de Geografia Humana. Nos últimos anos, tem se dedicado às pesquisas relacionadas aos saberes em geografia escolar, às territorialidades e às espacialidades de reexistência dos povos e populações tradicionais nas áreas de conflitos com o agro, energias, negócios nos cerrados baianos. Então, eu passo agora, né, a fala para o professor Valnei, né, ele terá um período aí de 45 minutos a 1 hora para que ele realize sua exposição. E desde já eu comunico também que aqueles que, assim como o professor disse no início, né, que aqueles que tiverem interesse podem manter as câmeras ligadas, né, até para que a gente sinta mais essa presença daqueles que aqui estão. E ao fim da fala do professor Valnei, será aberto um breve momento para algumas perguntas, né, isso de acordo com a disponibilidade dele, e hora que estiver faltando basicamente de 5 a 10 minutos para terminar o nosso evento, eu vou enviar aqui no chat o link, né, do formulário para a certificação daqueles que estão aqui presentes e desejam receber esse certificado. Então, professor Valnei, seja bem-vindo mais uma vez, e agora a fala é sua. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? É um prazer, quero agradecer em nome da professora Meiriene e da professora Lossandra aí o curso de Geografia de Anápolis, que eu tive a oportunidade de aprender muito aí enquanto professor substituto, né? A gente tem colegas e amigos. Quando eu trabalhei em Anápolis, o aprendizado era aí com os colegas e também no ônibus, né? Voltando, sempre tinha 1 hora aí de discussões dentro do ônibus que vinha e voltava para Goiânia. E então é muito prazeroso estar falando e falar aí com vocês em Goiás. Também é uma forma de revisitar o estado que eu tenho familiares e que tive toda uma formação, tem muito vínculo. Hoje eu estou aqui no oeste da Bahia, Rafael, como você bem disse, para mim faço uma análise que foi uma ampliação do meu olhar, da minha trajetória geográfica. Fiz uma escolha talvez diferente de alguns colegas, me aventurei pelos concursos, né, aqui enquanto tinha um Reúne, tive a oportunidade de passar em alguns concursos e a oportunidade de escolher aqui em Barreiras. Então, tudo isso enquanto um profissional formado aí em Goiás, isso vem acrescentando muito na minha experiência geográfica, tanto nos estudos relacionados ao Cerrado, como também na tentativa de fazer pesquisa em geografia escolar em áreas subalternizadas, né, nesse Brasil profundo. Então, é nesse sentido que eu quero comentar com vocês. O tema que foi proposto e a disciplina, né, quando o Meire me contactou, a gente fica muito sensível aí, porque é uma turma de segundo ano, né, terceiro ano de geografia, não sei se vocês estão falando ano ou período, mas quarto período, sexto período, mas assim, eu preparei uma fala que vai mediar, que vai tentar fazer uma interface com vocês da graduação, e como essas falas são abertas e, consequentemente, aí mandar um abraço para todos os colegas, né, de aí do Centro-Oeste, aqui do Norte e Nordeste, e pode ter pessoas da pós-graduação, pode ter pessoas de várias formações. Então, assim, a minha fala vai transitar, né, entre uma leitura, dizer para vocês que eu não sou professor de teoria e método. Professora Maria Augusta, um grande abraço, né? Acabamos de falar agora pelo WhatsApp. E a minha fala, ela vai ser uma fala na perspectiva de uma pessoa que teve uma formação pela geografia e que, pela AGB Goiânia, eu tive contato com algumas pessoas que, para mim, me influenciou muito a estudar métodos. Num desses contatos foi uma viagem para Itapuranga, juntamente com o Orieste Gomes. Eu não sei se vocês mais novos aí conhecem.
E o professor Orieste Gomes, lá nos idos ainda dos anos 2000, ele dizia para mim: Valnei, se você quer ter sucesso na geografia, tem que ler teoria e método todos os dias, né? Então, assim, falas descompromissadas, né? Contatos com os colegas, como o Meiriene, que é uma pessoa que tem uma leitura teórica muito forte, responsável por eu ter ido para o mestrado, né? Então, tenho um carinho muito grande pela Meire. Ensinamentos que nós fomos adquirindo ao longo do processo formativo com a própria professora Lossanda e vários outros colegas, né? Professor Guimar e várias leituras que nós fizemos. Então, para quem está na graduação e para quem está na pós-graduação, a leitura de métodos e de metodologia, ela é fundamental. Ela precisa ser feita cotidianamente. E aí, para nós avançarmos um pouco na questão da leitura de métodos, eu ainda sou um aprendiz, mas o que nós temos de ter noções? É que essa leitura, ela não é feita de forma instantânea. Ela é uma leitura que vai se consolidando. Então, assim, eu vou contar esse relato para a gente começar de uma forma mais leve a nossa fala aqui. O que eu passei a fazer, então? Então, durante o mestrado, até antes eu já tinha lido, tinha passado por várias formações sobre métodos, né? Buscava os minicursos da GB, os encontros nacionais e internacionais da geografia, e percebi que a universidade, lá já no primeiro ano, segundo ano, eu encontro uma pessoa que veio da zona rural, percebi que a universidade funcionava a partir de métodos, de projetos. Então eu precisava aprender. Primeiro aprender a escrever, depois aprender a falar e depois aprender a fazer pesquisa, né? Em um determinado momento, no encontro de geografia agrária em João Pessoa, e eu ouvi de um colega da geografia que a vida de um professor universitário, a professora Maria Augusta já está nessa fase, todos nós aqui, né? Que a vida de um professor, ele tem 3 momentos. O curso, o concurso e o discurso, né? Então, assim, nós estamos nessa construção, vocês podem ser coibido do concurso, mas é muito importante fazer um curso bem feito, buscar essas formações. E como eu estava dizendo, então todos os encontros que tinha, eu ia fazer os minicursos, eu buscava fazer o quê? Ir para aqueles minicursos que estavam construindo proposta de projetos, entender fazer um projeto, entender como que utiliza os métodos, como que trabalha com as metodologias. Então, estou fazendo esse relato pessoal, e durante o mestrado e o doutorado, eu fiz uma promessa para mim, que todo dia de manhã, eu geralmente acordo cedo, todo dia de manhã eu iria ler, durante o mestrado, eu li um texto sobre método, ou um texto sobre a geografia mais teórica. E isso continua essa promessa também no doutorado, tá, ok? Então, assim, nesse sentido, o que eu estou dizendo para vocês? E mesmo assim ainda tem coisas, e a gente vai trabalhando com pesquisas, vamos buscando aí dialogar com as tendências da geografia brasileira, e para aprendermos e para podermos aí agora, eu já passei pelo curso, já fiz o concurso, e estou na época do discurso. Então, esse discurso precisa ser feito de uma forma que ele gera uma formação e gera uma contextualização. A temática nos coloca aí, eu jamais poderia começar a falar para vocês sem contextualizar. Ou seja, nós, lá na década de 70, década de 80, né, vários intelectuais da geografia contextualizaram, né, que a geografia estava em crise, inclusive o Rui Moreira dizia, né, vive a crise, mas a crise agora, ela chegou num ponto profundo, né, ela chegou na vida humana. Só para vocês terem uma ideia, né, no momento que possivelmente eu estou falando aqui com vocês, considerando os dados da pandemia de ontem, no momento que eu falo aqui, em 1 hora de fala com vocês, nós estamos correndo risco, porque 3.437 pessoas, de acordo com as estatísticas de ontem, estão sendo contaminadas pelo vírus, certo? Enquanto eu falo aqui, em 1 hora e 45 minutos, nós estamos perdendo 135 pessoas no Brasil. É uma crise humana, é um colapso, né, da nossa vida.
é um colapso da relação homem-natureza, é um colapso das espacialidades humanas. Para quem conhece e já leu o Ifituan, Paisagens do Medo, nós estamos, não tenha dúvida, vivenciando um momento onde todas as paisagens urbanas e rurais, ela está contida hoje do medo da morte, né? O medo de ficarmos aí impossibilitados de várias questões humanas. Então, isso pressupõe também pensar método, pensar a nossa forma de ver a ciência, tá bom? Eu preparei aqui uma transparência, eu vou projetar ela para ficar mais didático, tendo em vista que é uma turma de graduação, e vou falando e vou pedir para vocês de vez em quando dar um feedback, se tá ok, viu, Rafael? Você tá... Porque às vezes eu posso ficar aqui vendo só a transparência, eu posso fazer a fala todinha e vocês cai a conexão e vocês dizer, professor, não foi gravado e nós nem ouvimos, tá bom? E assim, fico muito satisfeito pela possibilidade de estar aqui com vocês, dialogando, perceber que vocês estão bem. E é isso, é um momento também nós cuidarmos da vida mais profunda possivelmente. E aí vou falar um pouco sobre isso agora, tá bom? Eu vou tentar projetar aqui, viu, Rafael? Certinho. Qualquer coisa eu aviso. Tá bom. Pensando nessas questões, né? Então, assim, pensar em método na geografia, pensar na importância dos métodos diante a crise, eu estou trazendo para vocês que a importância primordial é nós pensarmos nas diversas instâncias da vida, né? E aí, eu vou, antes de projetar, eu estou aqui mexendo nesse programa, dizer para vocês que quando nós estudamos geografia, quando nós estudamos os métodos, nós temos várias pessoas com vários conhecimentos, com pessoas, inclusive aqui nós temos pessoas que nos ouvem, que são pessoas que nos influenciou muito na nossa formação, e isso tudo é importante, porque o mais importante de trabalhar com métodos e metodologias é nós assimilar ela na nossa vida, na nossa prática. Lá atrás, quando um momento eu li o Milton Santos, ele dizia que precisávamos empiricizar os textos, né? Precisaríamos pensar o que nós lemos na nossa vida, nos diversos lugares do mundo. Então, é nesse sentido que é muito importante nós trabalharmos com os métodos, trabalhar com a possibilidade de pensarmos aí a vida. Tá projetando, Rafael? Está iniciando a apresentação. Tá, me fala aí se vai sair, tá? Já estamos vendo sua tela. Que bom. Ok? Por enquanto, não. Estamos vendo uma pasta sua de alguns arquivos. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui, vou ter de parar. Talvez você tenha colocado para apresentar somente uma guia, não, Valmir? Eu acho que foi isso. Deixa eu tentar aqui, Rafael. Mas, continuando nessa perspectiva, sem parar por causa da técnica, né? O importante, então, assim, enquanto vocês, eu vou tentando projetar aqui, eu quero colocar para que nós possamos pensarmos junto a importância das ciências humanas nesse contexto, né? A importância dessa apresentações em PowerPoint. A importância de nós pensarmos a metodologia, agora sim, as metodologias, os métodos. Saiu, Rafael? Por enquanto, não. Eu sugiro que você... Isso, agora sim. Tá. Só então, assim, em tamanho maior. Não saiu em tamanho maior? Não, por enquanto está normal. Mas deve compartilhar aí que eu coloquei aqui para ampliar. Eu vou falando e espero que projeta, né? Deve ser coisa da internet daqui de oeste da Bahia para Goiás.
Então, assim, só destacando no que vocês me disseram, então, assim, o que eu vou trazer é um pouco para nós pensarmos a importância das ciências humanas, o tanto que as ciências humanas está sendo atacada. Isso não é novidade para nós, é pensar esse tempo de crise agora com a pandemia, não tenha dúvida, né? Nós temos outros países, e em vários momentos a gente vê a valorização das ciências humanas. Muitos intelectuais já colocavam que as ciências humanas tinham tido um crescimento extraordinário no século XX nos países da África e, sobretudo, aqui nos países da América Latina, como um todo, e que possivelmente no século XXI nós teríamos um retrocesso em alguns aspectos das ciências humanas, certo? Aqui só destacando, nós tivemos a oportunidade agora, Meire, de aprovar aqui um mestrado de ensino, então também eu tenho de atualizar meu currículo aí, então estou agora no mestrado de ensino aqui no oeste da Bahia, na UFOB, e a gente vai também trabalhar com essas questões, né? Então, fico muito agradecido pelo convite, gostaria de trazer aqui, para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre a ciência, uma poesia, A Ciência em Si, né? Do Gilberto Gil e de Arnaldo Antunes, que leva-nos a pensar esse papel da ciência, e sobretudo a ciência geográfica. Se toda coincidência tende a que se entenda, e toda lenda quer chegar aqui, a ciência não se aprende, a ciência apreende. A ciência em si, se toda estrela cadente cai para fazer sentido, e todo o mito quer ter carne aqui. A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si. Se o que pode ver, ouvir, pegar e medir, pesar, do avião a jato ao jabuti, desperta o que ainda não se pode pensar. Do sono eterno ao eterno devir, como a órbita da Terra abraça o vácuo devagar, para alcançar o que já estava aqui, se a crença quer se materializar, tanto quanto a experiência quer se abstrair. A ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si. Por que eu estou trazendo, né? Se tivéssemos presencial, possivelmente a gente fazia uma leitura mais dramatizada. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão, né? A partir da questão da ciência em si, para nós pensarmos a ciência não em si, mas a ciência em interface com a sociedade. A ciência que busca aí esse diálogo com a sociedade, com as práticas, com o fazer. Então, desde da linguagem, da literatura ou das diversas linguagens que se ampliaram agora com o meio técnico científico informacional, não tem dúvida que a ciência passa a ser colocada em xeque, inclusive pelas diversas informações que comandam hoje o mundo técnico científico informacional. E, por sua vez, vai também construir imaginários, vai nos buscar aí a entender o mundo talvez não como ele é, mas a partir dos imaginários midiáticos e informacionais que temos, tá? Então, isso tudo acarretou. Qual a importância do método? Qual que é a importância de pensarmos essas questões? Eu trago um outro elemento visual para que vocês possam compartilhar. Isso foi publicado agora recentemente na Jornalistas Livres. Oi. Você está passando os slides, mas nós não estamos vendo. Não sei para os outros, mas e para mim ainda está na tela inicial. Ah, tá. Só um momento, tá, gente? Deixa eu ver aqui que esse negócio... Você está fazendo o compartilhamento da tela inteira? Tô. Uma janela fica melhor? Vamos tentar, né? Normalmente, pela tela inteira fica mais interessante. Caso você não consiga, eu vou inserir o meu e-mail aqui no chat e você pode me enviar aqui o projeto. Não, mas se não conseguir, eu faço uma fala oral, né? E depois eu compartilho com vocês. Deixa eu tentar aqui. Agora sim? Não, está na sua pasta de arquivos.
Oi, professora Maria, como está? Nossa, que prazer tê-la nesse momento tão singelo, né, mas que promove ainda as possibilidades do cotidiano, a integração. Isso é muito bom, professora. Saiu, Rafael? Vida. Por enquanto, não. Eu coloquei o meu e-mail no chat, caso você queira me enviar, Tá, rapidamente eu já baixo ela aqui e projeto. tudo bem, Rafael. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, tá? Certo. E olha se saiu aí agora, tá? Aguardando. Isso, agora estamos vendo a primeira tela da apresentação. Tenta dar um F5 na sua apresentação. Agora sim? Por enquanto, não. Mudou de tela? Não, ainda se mantém na mesma. Que chato, né? Tá. Metodologia. Agora mudou a tela. Só porque Mudou? está tamanho menor, não está grande ainda. Tá, mas vocês estão visualizando bem? Deixa eu tentar agora colocar para apresentar. Agora sim? Por enquanto, não. Mas se você deixar assim e estiver passando as telas, está dando para ver também, não tem problema. Tá. Isso, agora está passando aqui para a gente. Deixa eu tentar projetar aqui e ver se vai sair aí, né? Então, assim, o que eu estava dizendo, esse novo elemento, se não estiver saindo, você me fala, tá, Rafael? Ok. Porque são alguns elementos visuais que para a formação é importante, né? A gente poderia fazer só discursivamente, mas é importante aí vocês visualizarem, tá bom? Então, tudo isso levou um questionamento, e esse questionamento da ciência, ele nos coloca aí talvez a retornar, porque quando nós falamos de método, existe uma tentativa de pensarmos em método enquanto rigor, enquanto procedimentos muito bem delimitados, mas isso é colocado por vários intelectuais da geografia, da filosofia e das ciências em si, que a questão do método não é apenas, né, a questão de fazer uma pesquisa, não é pensarmos apenas no lado funcional da questão metodológica. Pensar em método é muito mais do que esse senso comum que essa figura traz para nós. Ou seja, mas isso nos impacta direto e indiretamente em relação ao que nós fazemos no nosso trabalho, da projeção do nosso discurso, a cultura acadêmica que nós temos. Então, são elementos que precisamos pensar a partir, então, das questões metodológicas, das questões de método, ok? Pensando nesse sentido, o que vem acontecendo ultimamente? Existem ressentimentos, né? Existe ataque às ciências humanas, isso está publicado em vários jornais. Nós temos aí vários institutos de universidades brasileiras fazendo discussões extremamente importantes e repensando e buscando aí entender, né? Como e por que defender a ciência em sua área de atuação, quais são os agentes e interesses em jogo que rivalizam com os consensos existentes nas diversas áreas científicas, quais são os saberes não formulados pela ciência que, diferentemente desses ataques, convergem para explicações e avanços científicos. E aí, então, assim, existem várias reflexões e que elas são bem pertinentes. Recentemente eu estava aqui num processo seletivo bem simples, assim, do PET, Humanidades, que eu sou tutor, e a gente fica vendo como que os jovens chegam na universidade já impactado com essa forma como as ciências humanas está sendo tratada pela mídia, pelos governantes
e pela população brasileira nesse atual momento, certo? Então, e não podemos descaracterizar que existe também as perseguições ideológicas em relação às ciências humanas e sociais. Tudo isso cria um arquétipo de imaginários e de ações que acaba direta ou indiretamente nos atingindo enquanto ciências geográficas, sobretudo a área do ensino de geografia, que é bem impactada pelos documentos, pelas propostas institucionais e também até mesmo pela a nossa formação enquanto geógrafos educadores. Ok? Tá tudo bem, Rafael? Posso seguir? Sim, pode seguir. Tá bom. Vamos ver Então, se vai dar o slide. o que acontece, então? Nós temos aí, pessoal, uma questão colocada, e aí eu não poderia deixar de falar do Paulo Freire, né, é o centenário de Paulo Freire, e nós temos de pensar o momento que nós estamos, essa crise que nós vivenciamos, né? E Paulo Freire vai dizer no seu livro Educação e Mudança, e eu gosto muito do Educação e Autonomia também, Pedagogia da Autonomia, que num novo tempo, num papel, né, no acirramento das contradições, como nós estamos vivenciando, no antagonismo das classes sociais, esse educador geógrafo, que está aí no trânsito, que estamos construindo, ele vai dizer para nós que esse momento é um momento de mais de organização do conflito, do confronto, do que da ação dialógica. Olha só. Então, muitas das vezes, essa tentativa nossa, não estou dizendo que nós temos de ir para o confronto e o conflito, estou dizendo que nós temos de pensar nessa organização, nessa ação política diante do que nós fazemos na ciência geográfica. E, ao mesmo tempo, eliminar as possibilidades de um diálogo ingênuo. Existem muitos diálogos ingênuos e diálogos, muitas das vezes, ingênuos, com a roupagem de científico, com roupagem que está aí, sobretudo, que pode ser facilmente questionado ou até mesmo invalidado pela a sociedade. Ok? Então, o momento, segundo Paulo Freire, e lembrando vocês que vale a pena nós buscarmos aí entender mais quem é Paulo Freire na educação e nas ciências humanas do Brasil, para que nós possamos pensar essas questões. E aí, dentro desses aspectos, desse caminho, o que eu gostaria de frisar para vocês aqui, alguns livros, assim, algumas questões para quem está na graduação, como eu falei para vocês, pensando nessa construção de método, de metodologia, aqui eu vou estar numa parte mais funcional, eu não entrei ainda na parte da antológica dos métodos, da importância de pensar o mundo a partir dos métodos. Mas que é extremamente importante para nós, vocês que estão na graduação, e para quem também está na pós-graduação, observar a bibliografia que está disponível hoje. Então, eu preciso que vocês aí leiam um pouco mais sobre fundamentos metodológicos, Maria Eva Lacatos, né, e outros intelectuais que sempre contribuíram na perspectiva desse fazer da ciência. E aí eu estou falando uma parte mais funcional mesmo dos métodos, de entender como fazer, como escrever, o que é uma tese, o que é uma dissertação, como que é um TCC, como escrever um artigo acadêmico. Tudo isso faz parte dessa linguagem. É uma linguagem, é uma cultura acadêmica que nós, da geografia, compartilhamos com ela. Né? Outra questão. Oi. Não está passando a apresentação. Ah, tá. Agora passou, mas se você quiser, me envia aí no e-mail rapidamente, que eu projeto aqui, fica mais interessante. Se tiver passando de forma pequena aí, eu vou continuar assim, depois eu te envio, viu, Rafael? Porque se até enviar, vai parar novamente, vai ficar chato. Eu já estou embalado aqui falando, pode ser? Tá bom, agora passou, mas tem horas que está travando. Parece. Tá, então tem algumas coisas que vai travar, mas vocês não vão perder o foco da informação, e aí nós temos também de lidar com isso, temos que estar preparado para ter a imagem ou não, né? Então, nesse sentido aí que eu estou dizendo, então, vocês precisam dar prioridade, mesmo entender o momento cultural, o momento político, o momento de antagonismo que nós vivenciamos nessa crise, mas buscarmos aí, dentro da linguagem da cultura acadêmica, entender, compreender, inserir, ver as interfaces e como fazer isso, desde a leitura dos métodos até como escrever essa cultura. Eu venho defendendo, desde o doutorado com a professora Maria Geralda, que a geografia vem passando por uma mudança de semântica,
e que a geografia precisa não só mudar a semântica dessa linguagem, mas a forma de expor também essa linguagem por meio dos artigos, da forma como nós escrevemos. E talvez, não tenha dúvida, para mim hoje está bem nítido, não estou defendendo aqui contra o método, mas estou defendendo a perspectiva que a geografia precisa dialogar com as artes, precisa dialogar com a literatura, para que nós possamos aí sair um pouco da razão absoluta, da razão pura, na perspectiva de pensar as diversas dimensões do espaço e da vida, tá? Então, livros importantíssimos para que vocês possam aprofundar mais nas questões de pesquisa qualitativa em geografia, né? Aqui nós temos a professora Vera Lúcia Salazar, que inclusive vai receber uma homenagem essa semana, no evento aí que a professora Maria Augusta está organizando para o Sergipe. Eu convido vocês todos a participar, né? Muito interessante. Então, são livros recentes e livros importantíssimos para que vocês possam entender, aventurar nele, construir as suas pesquisas e ter também enquanto fonte, né, de consulta, para que nós possamos aí pensar esse lado mais funcional, do início das leituras que um aluno de graduação precisa ter. Aqui nós temos também 2 livros muito importantes, e-books que vocês podem ter acesso a ele, né? Um da professora Maria Augusta, que traz artigos e contribuições de professores de diversos lugares, inclusive a professora Maria Geralda, Tempos e Espaços da Pesquisa Qualitativa. São livros que vocês não podem terminar a graduação, e quem está na pós-graduação precisa conhecer, porque a partir que eu parto de uma pesquisa, eu parto de uma concepção, de uma área de conhecimento, que eu estou tentando entender os métodos, já tem pessoas que trabalhou esses métodos de acordo com os seus interesses, com os seus fenômenos espaciais, mas que eles trazem um relato que pode ser muito importante para que eu entenda, eu possa compreender as diferenças e quais são os signos e os significados de fazer ciência geográfica, as quais o método pode me garantir um pouco de possibilidade de fazer uma ciência humana, uma ciência física, mas assim, uma ciência que tem aí nessa interface das relações humanas hoje. Também, mais uma vez, né, um livro junto com a professora Vera, o Aldomar e o Júlio, aonde traz aí pesquisa qualitativa, aplicações em geografia. Percebe? Então, são referências que eu não sei se Meire chegou a trabalhar com vocês, mas que ainda há tempo. Isso aí eu estou dizendo para vocês que são leituras para o longo da vida de vocês, para que vocês possam compartilhar e fazer esse saber. A partir desse preâmbulo de colocar essas questões, eu poderia colocar assim, algumas reflexões iniciais, né? Quais são essas abordagens teóricas e metodológicas que a professora Meire trabalhou aí com vocês e que contempla aí a geografia contemporânea? Houve avanços nos últimos anos? Quais são esses avanços? Né? Temos aí inserções de novos métodos ou de novas metodologias? Qual a relação disso com a produção geográfica de Goiás? Eu estou falando aí para Goiás, né? Mas assim, qual a relação disso com a produção geográfica de cada um dos nossos estados, aqui da Bahia, de Sergipe, de Tocantins? Como que está esse estado da arte das produções teóricas e metodológicas? Para isso, nós temos de entender que muitas das vezes, em vários eventos científicos da Ampeg, da AGB e de outras entidades, das entidades representativas da geografia brasileira, vai dizer para nós que as pesquisas sobre métodos, ela vem tendo o quê? Vem diminuindo as pessoas que vêm enfrentando a questão metodológica, de estudar método pelo método, dessa lógica mais funcional. Mas eu parto do pressuposto que a geografia brasileira, sobretudo nos últimos anos, com a inserção da geografia cultural, a geografia do trabalho, as geografias, né, outras geografias, como alguns autores colocam, e até mesmo com a geografia, com a leitura decolonial, você tem várias interfaces e, sobretudo, desenvolvimento de métodos e metodologias, ou assimilação desses métodos, num rigor científico, numa forma de fazer geografia, que dá conta, sobretudo, de estudar o espaço, de entender as espacialidades humanas e principalmente, talvez, fortalecer a nossa categoria e ter mais
sensibilidade para além da razão pura, de pensarmos, de ultrapassarmos de Kant todas essas questões, para pensar esse sujeito assujeitado à pesquisa, que vai traçando um fazer geográfico, que ele tanto fortalece enquanto ciência, mas também fortalece enquanto pessoa, né? Ele precisa enriquecer nas suas perspectivas de sensibilidade humana para com as paisagens, para com os territórios, para com os lugares. E qual a importância dos métodos na ciência geográfica em tempo de crise? Que é a pergunta que vocês me fizeram, né? Então, nós temos, sobretudo, de refletirmos um pouco sobre isso. Para refletir, eu trouxe aqui para vocês, algumas coisas eu já falei, mas assim, eu não quero e não poderia, depois das aulas de professora Meire, né, induzir vocês a pensar só no lado funcional dos métodos. Mas eu preciso pensar juntamente com vocês que o método é algo do pensamento lógico. O método traz as questões de estético e estático, muitas das vezes. O método é, sobretudo, uma forma às quais os sujeitos, assujeitados a esse mundo, vai refletir as concepções de mundo que nós temos. Os métodos dialogam e são filosóficos, e por ser filosóficos, precisam conduzir nós da geografia escolar, as questões fundantes da sociedade, questões que têm fundamento, e não só pelo lado funcionalista da sociedade, né? Os métodos trazem aí as possibilidades dos diálogos com as construções do discurso científico contemporâneo, né? Não podemos distanciar, por exemplo, da leitura de mundo, e essa leitura de mundo, onde as ações da consciência, a consciência humana diante dos movimentos sociais, diante dos movimentos sociais rurais, urbanos, diante dos contextos colocados pela economia, pelas contradições das perversidades da globalização. Então, o método, ele é algo maior. O método é algo fundante do nosso pensar, né? E, por isso, não pode descartar a espacialidade da vida, não pode descartar as novas teorizações e não pode descartar o seu lado antológico, que é o seu lado de ser, de estar no mundo. E esse ser e estar no mundo, tanto numa perspectiva objetiva, subjetiva e intersubjetiva, que aí que vocês já estudaram com a professora Meire, não tenha dúvida que vocês fizeram essa leitura aí, né, pelos métodos mais humanísticos, entendendo que subjetividade e intersubjetividade não é algo do senso comum e que nós precisamos nos debruçar mais para entender a intuição, a memória, a identidade e várias questões que a geografia trabalha. Pessoal, está claro até aqui? Posso continuar assim? Tudo ok. Pode continuar. Tá. Então, pensando nisso aí, gente, pensando não só no lado funcional dos métodos, mas pensando nessa amplitude das questões de métodos, eu venho trabalhando e venho buscando desenvolver, né? E o quê? Que a geografia brasileira e que nós precisamos pensar dentro da chamada modernidade, pós-modernidade ou transmodernidade, que é algo que depois eu vou deixar para o debate, para a gente, se for necessário, a gente entra, mas que existe, a geografia existe seus métodos, ela bebe dos métodos científicos da filosofia, dos métodos científicos da própria ciências humanas, mas que precisamos pensar nos métodos dentro de uma transição paradigmática, juntamente com a sociedade, porque senão nós também não vamos conseguir fazer essa leitura antológica dos seres. E nesse sentido, eu vou intensificar um pouco aqui minha fala e para deixar tempo para o nosso debate. E nesse sentido, nessa transição, nós nos deparamos aí com várias questões, inclusive com a perspectiva de filosofias mais libertadoras, né? Epistemologias de locais subalternizados, de localidades subalternizadas, tentar transcender essas leituras de coisas e objetos e visualizar mais os sujeitos, né? Buscarmos aí construções de métodos e metodológicas que levam-nos a um conhecimento mais profundo da realidade, das experiências humanas nos territórios vividos, né? E valorizar os saberes, entender que não é só a ciência,
esse conhecimento eurocêntrico que tem saberes e que trabalha com método. Esse despertar para que a sociedade, ela, direta ou indiretamente, ela já foi contaminada pelos métodos científicos, mas que a sociedade, sobretudo as comunidades tradicionais, as comunidades urbanas e vários outros grupos, eles existem saberes e esses saberes são muito importantes. E talvez são mais importantes do que aquelas falácias acadêmicas que muitas das vezes nós, enquanto graduados e até na pós-graduação, ficamos reproduzindo de uma forma muito simplista que os métodos, de uma forma de um caráter funcionalista, de aplicabilidade apenas para obtermos resultados com a própria ciência. Então, nós temos de pensar uma outra forma de estar junto com a ciência e de fazer a ciência geográfica dentro dessa perspectiva de colocarmos um paradigma da transição, tá? Nesse sentido, o que eu estou chamando? Para isso, é preciso estarmos atentos ao quê? Às práticas espaciais, aos discursos, às imaginações geográficas, às representações socioculturais. Isso tudo vai triangulando, vai nas interfaces criar uma geografia, que eu estou trabalhando nessa ideia, uma geografia de e em transição. Uma geografia que consegue ultrapassar a relação das pesquisas de sujeito e objeto, mas que busca agora, numa relação sujeito-sujeito, numa perspectiva de uma reversibilidade entre sujeito e objeto, fazer uma pesquisa às quais o discurso, as representações, o imaginário, o espaço objetivo, ele seja valorizado nesse fazer científico e num fazer que é também metodológico. E que aí nós temos que ter muita clareza. Muitas das vezes, não precisa o método vir a priori, eu posso entender o método também nessa transição. Olha só o que eu estou defendendo aqui com vocês. Mas para isso, eu preciso aprofundar nas diversas concepções, inclusive mais funcionais dos métodos. Para tudo isso, assim, o que eu venho tentando? Eu busco na ecologia de saberes de Boaventura Santos e trago a espacialidade dessa geoecologia, que eu estou chamando de geoecologia de saberes, num diálogo entre as representações e não representações do espaço geográfico, triangulando 3 momentos de pesquisa, que é, do primeiro passo, a objetividade no espaço geográfico, depois a subjetividade e a intersubjetividade, e trazendo para a nossa análise a perspectiva de traduções espaciais. Não a simples tradução eurocêntrica, mas uma tradução na qual percebe também que as ciências humanas, ela sofreu nos últimos anos, positivamente, a inserção da linguagem, dos métodos ligados às linguagens. Então, fazer geografia é também um discurso itinerante, é também entender os diversos discursos do mundo, as diversas interpretações de mundo, e, portanto, é também uma forma de fazer ciência a partir da leitura de métodos, da leitura de mundo. Ok? Nesse sentido, pensando nesse preâmbulo, para apresentar um pouco para vocês como que eu venho pensando isso tudo dentro dos métodos, eu não poderia deixar de falar para vocês que existe esse lado mais funcional, né, que os métodos científicos e métodos geográficos, que nós precisamos conhecer, que eu apresentei alguns livros para vocês ali, e que eles estão presentes aí nos componentes curriculares de vocês, na aprendizagem inicial da geografia, e que muitas das vezes nós não damos valor, né? Quando nós falamos de métodos, existe uma infinidade de métodos, né, que nós perpassamos para chegar e podemos pensar hoje, que eu estou pensando aí o paradigma de transição na geografia. O que é, então? Para a graduação, vocês precisam ir aprofundar, não tenha dúvida, nos métodos funcionais, os métodos mais básicos que existem na ciência, entender o que é método indutivo, dedutivo, hipotético indutivo, tudo isso fez parte da composição que nós chamamos das correntes de pensamento geográfica brasileira, né? O método monográfico, o método estruturalista, o funcionalista, os métodos mistos. Então, pessoal, falar de método é muito rico, porque você tem tanto essa parte mais funcional, como você tem também a parte de pensar os seres a partir de uma concepção ontológica. Nesse sentido, para quem, pensando aí no grupo da graduação, Maria Eva Lacatos vai dizer para nós o que traz
para as ciências, e aí no caso da ciência geográfica, né, vai dizer que é o que caracteriza a ciência, é o que demonstra que a ciência é o emprego dos métodos. Ou seja, a sociedade é dinâmica. Muitas das vezes as nossas análises, nossos discursos também estão em transição. O que fica são os métodos. E talvez aí esteja também a crise da ciência geográfica. Percebe? Então, nesse sentido, nós temos de pensar como fazer, como o papel desses sujeitos assujeitados na geografia, fazemos com que o nosso entendimento, desde a graduação, né, ele seja amplo em relação aos métodos. Entender que método é também um conjunto de atividades sistemáticas, racionais, né, que muitas das vezes nos permite aí traçar nossos caminhos, nossos itinerários. E, ao mesmo tempo, dizendo para vocês, tudo isso para que nós possamos ampliar a nossa visão de mundo, a nossa interpretação, a nossa descrição, a nossa análise, a nossa compreensão da consciência humana e, ao mesmo tempo, pensarmos no nosso papel enquanto formadores, e aí eu tenho certeza que a professora Meire trabalhou com vocês, como que é importante entender isso dentro da geografia, dentro das diversas tendências, ok? Eu vou trazer só uma pincelada aqui para a gente pensar esse estado da arte de métodos dentro da geografia brasileira. E aí eu não poderia deixar e esquecer meu colega Orieste, que tanto me deu orientações, né, em itinerário, né, nas viagens para divulgar os eventos da GB em Goiás. Ele traz algo muito importante para a nossa categoria de geógrafos educadores. Ele vai dizer para nós que é o seguinte, que nós, ao enfrentarmos a geografia e os métodos, nós temos de lidar com os problemas epistemológicos da geografia. Um deles é qual? A nossa carência epistemológica, né? Muitas das vezes nós temos aí uma deficiência de escolaridade, nós temos, muitas das vezes, uma limitada participação política e sociocultural. Então, quando nós estamos na universidade, quando nós estamos nessa formação, mesmo agora, e agora vocês são potencializados, imagine só, nós podemos fazer essa conversa, vocês podem ouvir os principais intelectuais da geografia brasileira, os principais intelectuais da geografia internacional, em momento instantâneo pela internet. Então, mas para isso eu preciso estar aberto ao conhecimento, eu preciso melhorar enquanto ser humano, eu preciso ser uma pessoa mais humilde, para que eu possa entender o fazer da ciência e perceber a nossa contribuição pessoal, mas também coletiva, e superar essa carência epistemológica, muitas das vezes ainda reside a nossa categoria. A outra coisa que o colega Orieste coloca para nós pensarmos tudo isso, é a indefinição, às vezes, que nós temos em relação aos nossos conceitos, né? Nós temos indefinições ainda em relação aos conceitos de paisagem, território, lugar, espaço geográfico, a espacialidade, as práticas espaciais. Então, essas indefinições, muitas das vezes, ela pode nos atrapalhar, mas, ao mesmo tempo, ela pode nos potencializar, né, se nós conseguimos ter mais clareza dentro dos métodos de investigação, do desenvolvimento do espírito geográfico, como ele coloca. E não esquecermos também, nesses problemas epistemológicos, nós entendemos esse contexto da evolução dos métodos na ciência geográfica, né, que muitas das vezes nós temos aí uma certa subestimação em relação ao nosso conhecimento, às nossas teorizações geográficas. E aí você tem, e isso está muito nítido nos trabalhos acadêmicos, um certo imediatismo e um praticismo que assola todas as tendências da ciência geográfica, desde o positivismo, do neopositivismo, do materialismo histórico dialético e também da fenomenologia, do existencialismo, da hermenêutica, da chamada geografia humanística, ou da interface da geografia humanística com a geografia crítica, com a geografia cultural, percebe? Então, essas três questões, para mim, pensadas pelo professor Orieste, são fundamentais. Primeiro, nós tentarmos superar a nossa carência epistemológica, a nossa indefinição de estrutura conceitual, e, ao mesmo tempo, nós buscarmos a nossa autoestima, né,
essa subestimação nossa, muitas das vezes, pelas nossas teorizações, e sairmos do imediatismo e do praticismo. Tranquilo, pessoal? A partir disso, nós poderíamos entrar aqui, né? Eu tenho certeza que a professora Meire trabalhou com vocês, desculpa, que nós temos de fazer essa leitura contextualizada aí, né? No contexto da geográfica brasileira. E aí, o que eu poderia dizer? O que a gente pode trabalhar? Que houve muitos avanços, não tenha dúvida, sobretudo a partir do movimento de renovação da geografia, né? Mas muitos desses avanços, eles não chegaram ainda para a comunidade em formação em geografia. Por isso, nós temos que buscarmos aí uma formação continuada, seja ela orientada. Ciência, como disse lá na poesia, né, de Gilberto Gil, não se aprende, né, se apreende. Então, nesse sentido que eu tenho de estar numa situação proativa, de sempre ler sobre aquilo que eu estou fazendo e buscar aí um aprofundamento teórico. Porque mesmo que nós tenhamos aí bons mestres, como eu tive aula com a professora Lana, a professora Maria Geralda, no mestrado e no doutorado sobre métodos, nós precisamos buscar nossas interpretações, o nosso aprofundamento dentro dessa perspectiva. E aí nós temos, não tenha dúvida, uma passagem, um questionamento muito bem elaborado e construções a partir do que nós chamamos aí da geografia teorética crítica, né, da geografia que era mais ligada ao método dedutivo, às metodologias qualitativas, e hoje pode-se dizer que a geografia brasileira é uma geografia muito ligada a uma geografia crítica. Mas essa geografia crítica, ela também perpassa, ela avançou, e nós temos também a consolidação da geografia humanística, que ultrapassou nesse momento a geografia da percepção e que dialoga com outros métodos, né? Com a fenomenologia, com o existencialismo e a hermenêutica. Tudo isso vem construindo aí, são construções teóricas, construções de tendências da geografia brasileira, mas que estão intimamente nas entrelinhas, conectadas com o fazer dos métodos filosóficos. Essas questões, depois a gente pode voltar nisso aqui, mas só para a gente perceber, isso vai, a meu ver, na minha humilde interpretação, nós vamos desenvolvendo tendências da geografia, mas tendências que são bem consolidadas, né? Essa geografia brasileira, ela tem uma tendência socioambiental, ela tem uma tendência urbana-industrial, você tem a geografia agrária, você tem a perspectiva de uma leitura território e política, até mesmo ainda da geopolítica, você tem uma geografia ligada ao sistema de informação geográfica, que ainda conectada ao positivismo e neopositivismo, você tem um marxismo, né, muito ligada às ideias do materialismo histórico, dialético e, sobretudo, a geografia de ensino e pesquisa, as tendências de ensino e pesquisa que dialogam, né? Eu, particularmente, sou muito privilegiado por compartilhar e estar na área de ensino hoje de geografia, porque me faz estudar mais sobre os métodos geográficos e também estudar sobre as tendências e os métodos da educação. E, com isso, fazer uma triangulação entre os métodos pedagógicos, os métodos filosóficos e as construções geográficas metodológicas, para que nós possamos aí entender a questão da pesquisa. A geografia humanística, a geografia cultural, a geografia do trabalho e a geografia decolonial. Então, a geografia brasileira é muito mais rica do que era no início do século, né, no final do século XX, quando eu comecei a fazer na universidade. Isso demonstra para nós, Rafael, eu já estou indo, eu espero que logo nós terminamos aí, tá? Isso demonstra para nós uma continuidade das matrizes epistemológicas, né, mas também uma pluralidade metodológica. Não tenha dúvida, comprovado pelos dados, poucas pesquisas relacionadas à teoria e métodos mais puros, né, dentro da geografia. Existe uma empiria muito relacionada, às vezes, no nosso olhar simplista da geografia, não estou chamando a geografia urbana de simplista, mas aquele olhar para o espaço banal, e não o espaço da consciência, o espaço da consolidação do ser humano no mundo, mas assim, você tem aí uma tendência de pesquisas voltada para o espaço imediato, e como a maior parte dos geógrafos e dos estudantes de geografia vive hoje nas zonas urbanas, você tem uma tendência de estudos
né, muito voltado para as questões urbanas. Legítimo, não estou fazendo crítica, só estou dizendo que nós temos de entender esse espaço geográfico na sua totalidade. E, ao mesmo tempo, nós convivemos nos últimos anos, aí dos anos 2000 a 2021, a consolidação da vertente de estudos culturais e da geografia do trabalho, e, recentemente, aí, as construções de debates decoloniais. Houve também, a meu ver, nessa construção toda, uma forte institucionalização do debate sobre método e da vanguarda, né, da perspectiva dos cursos da pós-graduação, né, mas também nós perpassamos aí por políticas educacionais e que promoveu aí uma macrocefalia universitária que leva-nos a pensar em relação à escola pública e como vai ficar a sustentação desses cursos, inclusive o meu aqui no oeste da Bahia, que faz parte dessa expansão universitária e da produção geográfica brasileira. Quem vai nos congressos observa agora, ultimamente, que nós temos várias questões muito fundamentais e aparece pesquisa de lugares jamais vistos, porque agora você tem colegas do norte, nordeste, do sul e sudeste do país, trazendo pesquisa de campos de pesquisa que não existiam, porque você tem agora mais geógrafos e mais professores de geografia trabalhando nesse Brasil profundo. E gostaria de colocar a importância desse pensamento da escala, né? A escala da totalidade do mundo é fantástico no pensar da geografia brasileira nesse século XXI. Então, pessoal, tudo isso, eu tenho mais coisas aqui, mas eu vou passar muito ligeiro, assim, que a gente poderia aprofundar aqui na questão da geografia, do marxismo na geografia. Aí eu convido vocês a ler um pouco mais sobre o professor Iesh Gomes, o David Harvey e vários outros colegas que existem, né? Eu estou tentando ler alguns intelectuais da Itália que debruçaram, assim como o Massimo Paini e outros que continuam aí aprofundando, né, entendendo dentro pela geografia marxista a interface das categorias da dialética, para que nós possamos compreender aí esse intermédio da sociedade de classe, para que nós possamos entender de forma mais análise dialética da superestrutura, da infraestrutura, das forças produtivas, das relações de produção e de toda essa construção da geografia crítica brasileira. Para mim, o livro do professor Iesh, Reflexões sobre a Teoria Crítica em Geografia, é fantástico para quem está iniciando as leituras, e depois vocês podem aventurar por outros autores. Então, eu vou passar isso aqui, eu tenho mais desdobramentos aqui, mas não vou fazer. Fez com que sobrar tempo para nós dialogarmos. Influência colocada desde os anos 2000, né, da geografia humanística, dessa visão, né, de pensar os significados e os valores do espaço, dos lugares. Aí você tem os intelectuais brasileiros, você tem os grupos de geografia cultural no Brasil, né? Você tem a professora Maria Augusta, que eu não sei se está nos ouvindo, mas ela, juntamente com a professora Maria Geralda, representa uma ala significativa dessa geografia humana. Aí, essa perspectiva de entender o homem no seu contexto, seja pela hermenêutica, seja pela forma da sua existência, ou seja da forma da consciência, como que esse sujeito percebe os fenômenos em si, e esse homem como produtor de culturas, inclusive eu vou colocar aqui no plural, para entendermos a partir da cultura, né, várias dessas imaginações, várias das questões subjetivas e intersubjetivas que nos levam a pensar, né, que romperam com o método lógico, os métodos analíticos, inclusive com o positivismo, né, o positivismo, colocando aí nessa interface e buscando entender o homem e a mulher e as suas mais variáveis concepções de gênero na sociedade e contribuindo muito para muitas leituras específicas. Eu convido vocês também para dar uma olhada na revista Geograficidade, que traz aí várias leituras sobre a fenologia, a hermenêutica e o existencialismo. Isso aqui são leituras fundamentais, né, que nós precisamos fazer sobre a geografia brasileira e entender como que os métodos filosóficos entram nessa interface da geografia e como nós podemos avançar. Não poderia também deixar de falar aqui de forma rápida, nessa fala pequena aqui com vocês sobre a importância dos métodos na geografia diante da crise, trazer aqui o Paul Craval,
E o Pocraval, sobretudo nesse livro dele e outras publicações, ele põe para nós alguns elementos para que nós possamos atuar enquanto pessoas intelectuais que trabalhamos aí na geografia e dialogam com os métodos. Para ele, está muito nítido que esse século XXI existe dois grandes paradigmas que, metodologicamente, nós temos de enfrentá-los. Um deles é o ecologismo e o outro é o multiculturalismo. Né? Nessa perspectiva de que os geólogos precisam valorizar os lugares, os territórios e o enraizamento desses fenômenos, percebe? E ele chama atenção também para o declínio das ideologias, mas que nós temos de ficar muito atento, né, pela a importância, mas também pela carga ideológica que a geografia hoje porque por isso que ela é apreciada. Então, nós temos de lidar melhor com as ideologias geográficas, e aí, para quem não leu, né, tem muitos livros aí, Antônio Roque de Moraes, já falecido, mas tem um livro de Geografias e Ideologias que vale a pena o pessoal da graduação ler. E o Pocraval coloca para nós que nós precisamos trilhar ampliação dos debates epistemológicos na era do pós-modernismo e do pós-colonialismo. Ele traz para nós que precisamos trazer e discutir as reflexões epistemológicas e atentarmos para os novos campos transversais, essa questão de dialogar a geografia da complexidade, a geografia com a física quântica e várias questões que estão postas aí no século XX, que nós precisamos avançar nessa perspectiva de entender as imaginações geográficas, epistemologias e imaginações geográficas que traz para nós as representações do mundo, inclusive do mundo político e as suas evoluções. Imaginem só uma leitura geográfica agora da imaginação política que os outros países estão tendo no Brasil diante dessa tragédia com a pandemia, né? E, ao mesmo tempo, entender esse lugar universal e particular da produção de conhecimento da geografia. Tudo isso, então, para finalizar aqui, para a gente abrir para o debate, eu gostaria de pontuar algumas coisas, assim. Apesar de não ter aprofundado nas correntes de pensamento e nos métodos, mas eu quero trazer para vocês assim, uma interpretação que é a importância dos métodos na crise, sobretudo, para nós pensarmos nossas espacialidades enquanto vidas humanas nesse mundo, né? E, ao mesmo tempo, não perder de vista o rigor das construções das verdades que são constantemente reconhecidas e contestadas pela sociedade. Buscarmos também a nossa autoidentidade, a nossa autoestima e o fortalecimento do cuidar humano na superfície terrestre. Às vezes nós percebemos pessoas na universidade que são extremamente teóricas, que são extremamente... conseguem lidar com o discurso científico dos métodos metodológicos, mas na sua alma, na sua identidade ali enquanto ser, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a sua autoidentidade. Ou seja, e quando vai fazer aí, e aí eu convido vocês, né, para ouvir aí essas palestras, o professor Guimar há poucos dias fez uma fala muito boa sobre a questão de método, e ele chama a nossa atenção que muitas das vezes essas pessoas dizem que são marxistas, dizem que são humanísticos, mas na hora de fazer os grandes pactos, os pactos acadêmicos, sentam na mesa e tomam decisões burocráticas em relação à sociedade. Então nós temos de ter assim como Paulo Freire dizia para nós, uma geografia que dialoga com os métodos, mas que, ao mesmo tempo, busca a nossa própria autonomia enquanto seres humanos nesse mundo assujeitado. Eliminar nossa indefinição enquanto ciências humanas, combater essas perversidades da globalização econômica e, não tenha dúvida, buscar aí a consolidação da interdependência entre saberes científicos, saberes considerados não científicos, numa perspectiva de pensar aí o paradigma da transição em uma sociedade em transição. E para, sobretudo, pensar na desconstrução da sociedade colonial para uma sociedade descolonial, né? Eu acho que isso é fundamental nas relações de poder, nas relações humanas, eliminarmos os ismos. E para finalizar, e nós abrimos para o debate, dizer para vocês, né, que chamar a atenção para vocês aí para a arte, mas sobretudo que eu acredito, né, que para a ciência humana sobreviva diante da crise,
É preciso confiança no potencial humano, à altura da tarefa de reformar o mundo. Muito obrigado e vamos aí para o debate. Quero ouvir vocês, preciso aprender com vocês. Espero ter construído aí algumas narrativas para que vocês possam aprofundar. A minha proposta aqui era apenas dialogar com vocês e não trazer aí respostas prontas, né? Mas trazer aí chaves de interpretação para que vocês possam, inclusive, colaborar. Eu estou aqui descompromissado, eu não sou professor de teoria e método, eu sou apenas um curioso da geografia. Obrigado. Rafael, antes de você dar início aí às perguntas, eu só queria, se por 2 minutinhos, bem rapidinho, a professora Maria Augusta se apresentasse aí, eu queria que a sala conhecesse, ela é parte da minha formação no doutorado, ela é parte da grande escola brasileira hoje, com essa questão ligada à importância do método para a ciência geográfica, até revolucionando, né, justamente com o trabalho que ela realiza há anos e conta também com a Maria Geralda aí nessa batalha, né, de constituir essas escolas contemporâneas, né? A professora está na sala? Estou sim, mas preste atenção, eu estou num consultório médico, eu não tenho condição. Tem nada não. Olha para isso, olha a condição. Meriane, prazer enorme. De pronto, eu gostaria que você passasse a gravação para que eu colocasse no primeiro dia de aula que eu leciono a disciplina Pesquisa Geográfica. Então, ela vai ser uma introdução muito bacana. Em segundo lugar, é tão bom vê-los, né? Com essa força, com essa potência geográfica que vocês vêm trazendo, e eu acho assim, um dos aspectos mais positivos que eu posso enxergar nessa tecnologia é a capilaridade que a gente tem. Valnei me passa um zap às 8h45 de que ele ia ter essa fala. Eu já passei para algum grupo de Sergipe e entraram alguns sergipanos aí. Então, essa capilaridade nos fortalece muito. E o cuidado que a gente tem que ter com o nosso discurso, com o nosso fazer geográfico, é essa fala que o Valnei vem trazer para a gente, né? A gente tem que atentar com o rigor de fazer geografia, não burocraticamente, mas fazer uma geografia ação, né? Uma geografia que nos fortaleça. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite, Valnei. Saí de casa, já cheguei, então eu fui ficando. Eu não te assisti totalmente, mas eu assisti o suficiente para agradecer muito e muito feliz de vê-la, Meriane. Bacana demais, viu? Parabéns a vocês. Nós vamos ouvir o Valnei depois, no dia 31, lá no seu evento, que está muito bonito. Não, mas aí é outra potência, a potência Maria Geralda. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a vocês. Bom dia. Obrigado pela fala, professora Maria Augusta, né? Também quero agora cumprimentar o professor Valnei pela sua excelente fala, com certeza, né, nos gerou muitas reflexões diante de tudo que ele expôs. Acredito que para nós, não só no âmbito da graduação, mas também da pós-graduação, né, dos colegas que estão aqui presentes, foi uma aula, né, uma aula para que a gente possa pensar e refletir mais um pouco acerca dessa questão dos métodos, né, no âmbito da ciência geográfica. Diante disso, professor, alguns colegas fizeram aqui algumas perguntas que estão no chat, eu fui anotando ao longo da sua exposição. Nós já temos 3 perguntas, então eu vou direcionar essas perguntas para você agora, né? Aí você decide se responde uma por uma ou se eu já posso passar as 3, aí você me fala para que a gente possa conduzir aqui. E caso alguém, né, eventualmente tenha outra pergunta, pode
inserir aqui no site, ou aqui no chat, ou mesmo se tiver alguma consideração e quiser falar diretamente para o professor, né, sinta-se à vontade para isso. Podemos fazer uma por uma, professor? Ou as três? Vamos uma por uma, que senão quando chegar na terceira, eu já vi aqui no chat que são grandes, às vezes eu posso esquecê-las, né? Certo. E eu quero aproveitar para agradecer a professora Maria Augusta, eu fico até emocionado, né? Ela é uma referência para nós na geografia brasileira. E também é uma demonstração, quando você vê a professora Maria Augusta no consultório, eu vejo que é uma demonstração de dedicação, de compromisso e também de coleguismo, né? Então, se a gente vê isso para as novas gerações, é um exemplo, viu, Maria Augusta? A gente ter esse compromisso e nós aprendemos com nossos colegas e vocês também, que são mais novos aí, que estão entrando na geografia, sem solidariedade não há método, não há ciência. É a única coisa que eu posso falar, assim, de forma rápida, né? Obrigado aí pelas falas, Maria Augusta, e vamos aqui dialogar com o público, né? Antes das perguntas, eu também acrescento, né, que muitas pessoas, né, escreveram aqui no chat, dando os parabéns, né, cumprimentando o professor pela fala, né, depois, se você quiser, tem como verificar aí todas as pessoas que realizaram, né, as suas falas aí no chat. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta foi feita pela Cecília Laís Santana da Silva. Ela diz o seguinte: professor Valnei, como ir além do uso funcionalista do método durante a pesquisa geográfica? Primeiramente, obrigado, né, pela leitura. Eu acredito, Cecília, que nós trouxemos ali, a partir da fala do professor Orieste, que nós temos de ter, desde a nossa postura de fazer um curso superior, de entendermos que nós estamos na ciência, mas nós temos um compromisso, e esse compromisso para com a sociedade, ele não é feito apenas pela aquisição dos métodos filosóficos ou dos conhecimentos acadêmicos. A ciência geográfica, para nós fugirmos desse funcionalismo, para mim, é muito nítido a militância, o envolvimento, buscar conviver com todas as paisagens, os territórios que são possíveis de nossa inserção junto com o fazer dessa geografia, que é uma geografia que eu estou chamando de e em transição. Se eu não convivo, se eu fico isolado apenas no gabinete, se eu não busco empiricizar o que eu estou lendo, possivelmente eu não vou ter condições de sair do rigor puro e por si, a ciência em si, e não alcançarmos na ciência para nós. Inclusive, para mim mesmo, que preciso ler, entender e tentar ser uma pessoa melhor no mundo. Eu acho que é por aí, eu não vou aprofundar muito nas respostas, porque eu quero ouvir vocês mais para aprender também, tá? Certinho, professor. A próxima pergunta é da Catarina Pena. Ela diz o seguinte: professor, tenho uma pergunta. Em alguns debates, percebo que com a pós-modernidade, tudo que é colocado dentro de uma perspectiva de geografia tradicional está sendo jogado fora. Compreendo que existem inúmeras formas de olhar a realidade, que temos o acúmulo do conhecimento dentro das correntes do pensamento geográfico. Mas o que o senhor acha sobre essa lógica de invalidar a geografia tradicional nesse momento de negacionismo? Não sei se me fiz compreender, mas vivemos em um momento de modinha. Volto lá, o imediatismo e o praticismo, mas assim, o que nós temos de ter, Catarina, obrigado pela pergunta, né, é importantíssima. Eu parto do pressuposto que não podemos invisibilizar ou inviabilizar ou, às vezes, eliminar possibilidades que nós não conhecemos. Porque o que existe, muitas das vezes, nos cursos de geografia, e até entre nós, colegas da geografia,
É uma pobreza epistemológica que nós precisamos enfrentar ela. Nesse diálogo de compreender, quando eu reforcei o movimento de renovação, depois do movimento de renovação, Catarina, não entenda que o professor Valnei e vários colegas que estão aqui que fazem ciência não continuam lendo a geografia tradicional. Inclusive, para observação e várias questões metodológicas, a geografia tradicional tem uma contribuição fantástica. Eu, por exemplo, sou um leitor de Max Sorgen, né? Eu parto do princípio que algumas categorias, inclusive modo de vida, ela é extremamente atualizada para pensar as justaposições que existem hoje no campo brasileiro, percebe? Então, mas eu preciso conhecer, eu não posso desvalorizar, eu preciso entender o que é uma contribuição do Élisée Reclus, né? Eu preciso entender que ponto que de fato a leitura de meio ambiente que nasce com a forma autogestionária da geografia de Élisée Reclus traz hoje, poderíamos aproveitar talvez essa leitura, né? Eu não posso descartar um Haxel, um Vidal de Labrache, então, assim, eu particularmente não descarto, e a gente percebe que existe várias releituras contextualizadas com essa geografia em transição, no movimento dessa sociedade, e que pode trazer bons frutos para a geografia diante do contexto que nós estamos. Então, o que nós temos que ter clareza, Catarina, é que esse negacionismo, ele faz parte mais de uma discussão de uma sociedade que carece da nossa praxis profunda, que carece da nossa compreensão intersubjetiva, que carece da nossa inserção enquanto uma ciência que colabora para a vida, né, que contribui para reflexões espaciais, assim como contribuiu no passado na peste bubônica, na peste negra e tudo isso aí. O conhecimento científico foi importante. O que não pode acontecer é aceitar esse negacionismo, desconstruir as interfaces que são possíveis de fazer entre os clássicos e os autores modernos e pós-modernos, com questões a priori. Entre no movimento da geografia, viva a geografia, né? Que essa geografia perpassa pelas suas veias e que você consiga, sobretudo, ter uma sensibilidade para com os sujeitos que você pretende pesquisar na sua pesquisa. É por aí, talvez, o caminhar que eu tomaria, e jamais, pelo contrário, né? Temos de reler e ler os clássicos sem descartar as novas construções, as novas elaborações, assim como mostrei para vocês, livros de metodologia, como o livro da professora Maria Augusta, que organizou, e outros livros que trazem uma inovação, que traz experiências fantásticas, os quais eu e Meriane e Lossandra, que se estiver na sala, nós não tivemos no passado da nossa formação, né? Então, a geografia, enquanto produção acadêmica, ela também enriqueceu muito em produção de métodos e de metodologias. Isso tudo a partir de leituras e releituras da realidade, ok? Obrigado. Isso é muito interessante, porque no ano passado, se eu não me engano, em novembro, eu assisti uma fala do professor Roberto Lobato Correia, que foi direcionada a ele uma pergunta nesse mesmo sentido. E ele disse que, nesse contexto dessa chamada pós-modernidade, não tem como a gente se desvincular dos clássicos, porque eles que são a base, eles que são esse entendimento primário que nós temos para compreender até mesmo essas mudanças que essa pós-modernidade implica na nossa sociedade. E não só na sociedade, mas também nas reflexões que são geridas, né, sobretudo nesse contexto dessas novas geografias, né, que ele colocou. Muito interessante essa pergunta e também o seu posicionamento, professor. O próximo a fazer também uma pergunta é o Gabriel Madureira. Ele é da Universidade Estadual da Paraíba. Ele diz o seguinte: bom dia. Hoje percebemos rápidas transformações no espaço-tempo. Na geografia, essas mudanças são sutis ou extremas? As rupturas fazem parte do pensamento geográfico. Como o senhor vê essas micro-revoluções na geografia?
Primeiramente, agradecer o Gabriel, né? E como eu disse para vocês no início, né? A minha presença aqui nesse extremo do Nordeste, no oeste da Bahia, me fez conectar com outras escolas de geografia e um aprendizado mútuo para mim, né? Então, eu sou muito agraciado. Eu, particularmente, defendo que nós deveríamos trabalhar uns 5 anos em cada região do Brasil, para que nós pudéssemos conhecer mais pessoas, fazer mais interfaces e trazer uma leitura das paisagens e ter um contato objetivo com todos os biomas brasileiros, a biodiversidade brasileira, né? Mas vamos lá, Gabriel. Eu, particularmente, percebo a leitura de espaço e tempo, e aí vou dizer algo para você a partir de Dorin Maassen, que a geografia brasileira, muitos de nós ainda somos muito refém de uma leitura apenas do tempo. E desse tempo que não é compreendido o tempo da vida, o espaço da vida. E a Dorin Maassen nos convoca a pensar a partir das espacialidades, dos itinerários dessas espacialidades. E como há interfaces dessas espacialidades. Né? Então, assim, eu não vejo, eu acredito que elas não... Pensar espaço e tempo, a geografia sempre esteve e precisa dialogar mais com a história. Eu percebo, às vezes, um certo distanciamento ainda, mas nós, da geografia, não podemos perder de vista as espacialidades humanas. E, a partir dessas espacialidades, nós podemos fazer a leitura pelo materialismo histórico do espaço e tempo, nós podemos fazer a leitura pelo mundo da consciência a partir da fenomenologia, né, ou da própria existência desse ser. Aí há uma grande possibilidade de diálogo, tá? Mas sempre destacando que a nossa leitura de espaço e tempo é para entendermos essas espacialidades humanas, seja elas localizadas, ou seja ela dentro de uma lógica de totalidade do mundo. Então, eu percebo, Gabriel, que talvez as rupturas ou essas mudanças extremas, elas não são, elas são construídas, elas vêm sendo construídas num adensamento de relações de espaço e tempo desiguais, combinadas, sutis, mas que muitas das vezes revela também o nosso olhar míope para a sociedade. Vou citar um exemplo que nós precisamos avançar. Geralmente, quando se fala em tempo em geografia, ou que vai buscar aí a questão das relações de trabalho, nós temos muitas categorias que ainda é vista de forma muito abstrata no conhecimento geográfico. E aí, a geografia tradicional trazia isso de uma forma até menos abstrata, nós passamos por todo o movimento da modernidade, adentramos a pós-modernidade, já tem autores falando, e como eu apontei para vocês, da transmodernidade, né? Mundos pós-coloniais, pós-modernismo, mas, assim, o que nós não podemos perder de vista é esse movimento constante, espaço e tempo da sociedade. E nisso, por exemplo, a categoria trabalho, existe algo muito sutil, que é a relação do trabalho e como que esse trabalho se estrutura nos lugares. Quem que faz, como que esse trabalho é feito, como que ele chega nas comunidades, nos lugares, no bairro, ele é desenvolvido pelas mulheres, pelos homens, então nós podemos descortinar o espaço e tempo. Eu vou citar a metáfora da cebola, né? Cada camada da cebola, eu começo talvez numa camada positivista, neopositivista, e vou adentrando a essas espacialidades e temporalidades, até chegar na compreensão de mundo a partir dessa questão do sujeito e o mundo pela geografia. Então, eu preciso navegar em cada uma dessas camadas, conectadas, não desconectadas, dentro de uma lógica da totalidade do mundo, e aí eu consigo, tenha dúvida, não vai ter ruptura, pelo contrário, vai ter contribuições significativas para a vida. Obrigado, se eu não respondi, pode me provocar depois, e fico muito contente aí de ter vocês participando aqui conosco. Obrigado pelas respostas, professor. Pessoal, se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser falar diretamente ao professor,
né? Fiquem à vontade. Juan Anderson, não sei se é assim a pronúncia, mas levantou a mão. Você deseja fazer alguma pergunta? Sim. Professor, bom dia. Eu queria perguntar uma questão aí, porque o caráter da pandemia quebrou uma continuidade, sabendo que a continuidade não necessariamente é do contínuo, né? Mas sim uma continuidade das formas de exploração, da forma também das relações sociais do capital, das formas do espaço geográfico em questão, quanto categoria analítica, como também quanto a materialidade dele em relação, em termos do território. Então, assim, quais são as perspectivas da pesquisa geográfica em questão da pandemia, a qual está remoldando o caráter do desenvolvimento do capital em relação do trabalho capital, da expansão do capital e dos territórios involucrados nesta, está remoldando o conceito, inclusive, eu acho, de uma perspectiva muito simples, do caráter do território, de apropriação do território. Sim, a pandemia trouxe como observar a pandemia, ou seja, quais são as perspectivas da pesquisa geográfica em questão dessa pandemia, porque é um fato histórico, essa pandemia. Va um ano onde as forças de trabalho, algumas ficaram paradas, outras estão evoluindo e transcendendo a das 4.0. Bom, sim, a mercadologia de trabalho, tá, o uberismo, tá. É mais nesse sentido, professor, quais são as perspectivas que você pode alcançar e chegar através de sua pesquisa ou sua fala? Obrigado. Juan, né? Obrigado aí pela sua fala, Juan. Muito importante. Eu considero o que você está dizendo, que a pandemia quebrou uma lógica linear de pensar e de agir do ser humano no espaço, mas parto do pressuposto que a pandemia ela apenas está nos revelando a pedagogia da crise que nós já estávamos nela. E para a ciência geográfica, se nós tivermos atenção a esse movimento da vida no espaço, do bioespaço e das todas as questões que estão colocadas hoje na pandemia, tem algo fundamental acontecendo. Nós estamos sendo convidados a romper com hábitos, lógicas culturais, de uma forma mais abrupta, mas que pode, inclusive, proporcionar isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é utilizar das redes e passar a pensar o território enquanto uma rede de lugares, passarmos a superar os discursos duais ou as análises do mundo moderno, de simplificações que existiam, por exemplo, entre trabalho e economia e natureza, sem considerar a totalidade, o que eu estou chamando de totalidade mundo, dos seres, diante dessa nossa indigência, diante das transformações macro e da microeconomia, né? Então, assim, a pandemia, ela nos revela, diante dessa pedagogia da crise, uma possibilidade da geografia olhar novamente, fazer na minha concepção, para as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, e ampliar, no meu caso, que vem pensando nessa geografia em transição, uma geografia que permite entender que nós temos algo fundamental, que não resolveu com todos os discursos acadêmicos, mas que nós, com esses discursos e forma de fazer academicamente, nós podemos ter um cuidado com isso. Eu vou citar um exemplo prático aqui que eu estou fazendo. Eu passei aqui uns 6 meses sem fazer uma fala como essa, sem aceitar um convite. Por quê?
Porque eu percebi que a minha praxe discursiva, além da formação que pode gerar aqui conosco e está tendo, existe outras demandas. E me aventurei num trabalho de implementar quintais agroecológicos, que já estava em andamento. Por quê? As pessoas precisam das necessidades imediatas. E, como Paulo Freire nos dizia, com fome não há discurso, com fome não há aprendizagem. Ou seja, então nós temos de ter toda essa consciência de mundo, entendermos que, em alguns momentos, nós temos de avançar no discurso, avançar na produção acadêmica, mas sem perder o foco da nossa interface entre a nossa vida, que muitos que eu estou dizendo aqui, nós fazemos de conta que o mundo, que o Brasil está ok, né? Mas não está. Muitos de vocês aqui estão apreensivos. Nós temos de fazer novas interfaces, talvez fortalecer a interface com a psicanálise, voltar a ler sobre geografia da percepção e avançarmos no que nós entendemos sobre a geografia marxista e as praxes que nós dizemos, e renovar, fazer um discurso onde as nossas práticas, as nossas ações, o nosso indivíduo enquanto sujeitado desse mundo, possa colaborar em rede, e não tenha dúvida, eu acredito que nós vamos fortalecer muito se nós conseguíssemos pensar para além do Estado. Aí eu vou buscar o Marcelo Lopes de Souza, que ele coloca uma reflexão muito interessante para esse momento. Nós vamos continuar pensando com o Estado, apesar do Estado, ou sem o Estado. E buscarmos fazer outras geografias sem esse timbre dos estados territoriais. Aí eu acho que é fundamental, se nós conseguíssemos, e vamos conseguir sim, alguns colegas e a maioria, pensar dentro dessa tríade. Se o Estado não funciona, ou eu quero continuar com o Estado, sem o Estado, ou apesar do Estado, fazendo geografia e buscando, entendendo a importância, como vocês disseram aí, a potência que é o pensamento espacial, inclusive interligado com as novas tecnologias, e que os países dos tigres asiáticos, que a China, que o Japão e outros países estão utilizando de conhecimento geográfico para rastrear o vírus, para não deixar a força da natureza ou as leis naturais propagar e alcançar a morte. Então, para mim, é muito nítido, e aí não há separação, é uma geografia como um todo. É a geografia física, é a geografia da natureza, é a geografia da sociedade, é a geografia múltipla, e não a geografia simplificada, numa tríade trabalho, economia e natureza. Ou trabalho, natureza e economia. Ok? Espero que tenha contribuído, já estamos abertos às colaborações. Fico muito contente com a sua participação e vamos dialogando. Como não temos mais nenhuma pergunta, então vamos agora encaminhar, né, para o encerramento do nosso evento. E eu passo agora a fala, né, para a professora Meriene, para que ela possa fazer algumas considerações, e em seguida ao professor Valnei. Rafael, a Cecília. Ah, sim. Eu vi aqui no chat que a Cecília, ela deseja falar. Pode falar, Cecília. Oi, pessoal. Bom dia. Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Então, mais uma vez agradecer pela aula. Rafael, eu acho que o seu áudio está ligado. Está dando um retorno. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pela aula. Foi muito bom ter participado. E como eu vi que é uma aula, né, que está sendo realizada na disciplina, eu gostaria de falar um pouco principalmente para o pessoal da graduação. Eu estou fazendo mestrado agora, mas até pouco tempo atrás eu estava na graduação também. E eu queria falar sobre a importância de reforçar como é que esse estudo sobre método ele é importante desde a graduação, como ele é contínuo, como é uma coisa assim para a vida.
Num primeiro momento a gente pode ter mais dificuldade, mas assim, a gente tem que ter a noção de que o aprendizado é construção. Hoje a gente lê, reflete, discute, aprende um pouco, amanhã repete esse processo e aprende mais um pouco, e depois mais um pouco, e mais um pouco. Então, depois as coisas que pareciam assim tão abstratas, você pensar, entender o que é território, o que é espaço, o que é método, aos poucos isso vai fazendo sentido na cabeça para a gente, né? Vai sendo compreendido. Então, eu queria dizer o seguinte, para a gente não ter receio de ler sobre método, desde a graduação e principalmente na graduação, só porque é difícil no começo. Vai ser difícil sempre, mas a gente tem que ter a noção de que é um processo que a gente consegue aos poucos. E muito obrigada. É isso. Nós que agradecemos pelas falas, Cecília. Professora Meire? Muito bom a fala. Tem um celular ligado ou é o meu? Acho que tem um que está puxando o eco. Valnei, você me ouve? Tudo bem, né? Quando é difícil estar numa disciplina de teoria de teoria do conhecimento. Porque é a primeira pergunta, aonde eu vou aplicar, né? De que forma irei aplicar? Isso dá uma angústia para quem ministra, para quem pensa, né? A ciência, né? A necessidade de sempre responder a principal questão, né? Eu fui formada pela graduação na Federal do Ceará, o José Bozaquielo dizia, você tem que entender um pouco de teoria, de abordagem, situar o seu trabalho. E eu ficava olhando ali para o Bozaquielo e para Maria Geralda e perdida. Cheguei na universidade para fazer o mestrado, a Amélia Luísa, né, de um campo teórico bem assim, determinado, né, para não dizer delimitado, o marxismo lefreviano, também me fazia a mesma pergunta. E fui, dentro de um desafio de revisar, né, os cânones da geografia e passar por toda essa formação, beber, né, em densas, né, águas da geografia, que chamamos hoje de cultural humanista, né, e chegar aonde nós estamos discutindo. Então, assim, convidar o Valnei é parte desse reconhecimento histórico, mas é parte também da necessidade de fazer esse apelo, desistir da abordagem do método, propriamente dito, é desistir da própria ciência. Né? O positivismo também nos deixa esse legado. Fazer uma inscrição no espaço é saber entender os códigos dessa inscrição. Aí cabe a nós, assim, dentro de um campo, né, que buscamos, a partir da lógica subjetiva, fazer essa decodificação dessa inscrição que foi feita no espaço, né? Porque o espaço também o faz por vias de inscrições. Então, a gente tem uma herança positivista muito satisfatória, nós sabemos descrever, nós sabemos identificar, né? Temos a pesquisa quantitativa como uma necessidade a priori, né? Mas como sempre a gente aprende, precisamos ler os números, precisamos ler as mensagens, mas temos que dramatizá-las, temos que potencializá-las. E quando o fazemos nesse outro jogo semântico, ali já requer de nós, né, novos entendimentos de método. É muito difícil para mim ministrar essa disciplina, né? Eu tenho tido muita responsabilidade, mas é como eu digo, né? Nós temos uma história de uma geração, né, que precisou, né, ser educada nessa pergunta. Qual seria a sua abordagem? Qual seria o seu caminho investigativo, o seu caminho metodológico? Até usam muito essa palavra. Então, Valnei, eu quero muito te agradecer. A potência da ciência, no meu entendimento, não pela funcionalidade do método, mas pela capacidade interpretativa que temos que ter dentro dos nossos caminhos, a partir de um objeto a ser pensado e observado e entendido ou compreendido, nos exige
querendo ou não, jogando ou não pelo turbilhão das dúvidas, ao método, né? E eu faço jus a esse meu comportamento, né? Que ainda, por mais que seja um comportamento repetitivo, né? Para pedir ano a ano que a gente possa revisar os clássicos, possamos entender conceitos e como que eles ultrapassam o tempo, ainda para mim, muito novo. A cada ano eu vou buscando essas respostas. E é com muita alegria, né, que eu também já mencionei a presença aqui da professora Maria Augusta, que também nos ensinou a fazer um pouquinho, claro que nos ensinou não, mas deu várias oficinas para tentar quantificar, dando qualidade aos números, são os atlas, né? Nós temos aí uma experiência do Procultura, levantamentos de campos gigantescos, tabelas enormes, e, né, dentro de um levantamento empírico, mas que após, né, uma síntese desse quantitativo, nós vamos tentando ali qualificá-los, né, dando a importância a algumas questões culturais, né, porque a etnogeografia, que o Paulo Claval vai nos deixar por legado e que a Maria Geralda tanto se apoiou, né, há uma década passada, ela nos dá essa necessidade, sobretudo, de fazer uma apreciação analítica, né, fazer uma apreciação comparativa das culturas. Culturas se tornam sistemas simbólicos, culturas se tornam um conjunto, né, muito mais complexo do que na hora de fazer, ou de se inserir, ou de ter contatos, a coisa requer, né? Eu que faço um trabalho, né, não sei se é de etnogeografia diretamente, mas eu vi quando eu li Paulo Claval e busquei, né, ali o caminho em termos de metodologia a partir da Maria Geralda, quão é difícil, né? E aí eu fico tendo essa aula como uma aula para mim, uma aula, né, ter meu amigo, ter meu colega falando. A professora Maridelma também estava na sala, não sei se continua, ela também passou por esses exercícios, por essas escolas, e queremos fazer até mesmo agora um mexã, né? O Valnei, por ter tido a Maria Geralda também como orientadora, nos tornamos um pouco até pragmáticos, né? Se ela ouvir falar, na gravação futura, ela vai dizer, ela me chamou de pragmática. Não, mas a gente precisa de uma certa sistematização. O Valnei, aí num trabalho árduo, complexo, né, e depois a convite, a mim, ao Eliseu, por também questão da Maria Geralda, estamos entregando 3 e-books esse ano. O primeiro, acho que chama-se Identidade, esqueci, Territórios. O segundo chama-se Turismo e Festa, e o terceiro é justamente caminhar por essa geografia contemporânea. Só nessa trilogia nós podemos ver como que uma orientação a partir da Maria Geralda se diversificou em caminhos metodológicos plurais, né? A escola goiana, tanto pela dissertação como pela tese, dispôs seu artigo, seu capítulo, e nós compomos 3 livros a partir dali da média de 10 capítulos cada um, só de orientandos da Maria Geralda, para demonstrar, descortinar a importância de uma formação. Só por uma orientação, nós caminhamos ali por várias vias interpretativas, né? Então, requer método. Isso é muito importante. E eu faço jus, né, a todo o percurso que o professor Valnei coloca a nós, né, a validação de que as abordagens se prendem ao campo ontológico, né, quase que um idealismo, né, não aquele idealismo do século XIX, aquele idealismo objetivo da empiria, da percepção, mas um idealismo com polissemias hoje, né, ou poliinterpretações para dar conta, né, de um conjunto de sujeitos, de vidas, de relações e de lugares a serem interpretados, porque cabe também um sonhante,
né? Uma pessoa que sonha na hora de ir à mediação do sujeito pensante com o objeto pesquisado. De alguma forma, há algo que foi desligado no campo mais da ruptura com a metafísica, mas que hoje precisa ser ligado de novo, porque tem um campo de ação do homem nesse espaço, do homem nesse território que precisa ser compreendido, né? Acho que os lugares, muitas vezes, eles são vazios. O que os compreende, o que os preenche, o que faz dar sentido a eles são os próprios homens e as relações nele estabelecidas. É um pouco Dardel, né? Mas é por aí que a gente caminha. Eu só quero agradecer, eu quero muito dizer que eu encerro esse semestre com muita alegria, como a professora Maria Augusta disse. Nós estamos empolgados, ainda com medo, vivendo uma situação que foge muitas vezes à explicação racional, né? Alguns elementos aí, mas estamos vivos e estamos querendo fazer crescer, né, esses pensadores e fazer realmente potencializar uma área de ciência que, por mim, né, ou para mim, ela já é muito potencializadora, que é a geografia. Eu agradeço a todos presentes, passo a palavra ao professor, ao Rafael, porque ele vai fazer, né, uma finalização com o professor Valnei. Fiquei emocionada, mas quem está me acompanhando, a emoção está muito à flor da pele. Eu estou muito à flor da pele, qualquer coisa de novela me faz chorar. Então, eu queria muito agradecer e dizer que eu estou muito feliz em revê-los ainda aqui virtualmente. Vamos ficar vivos, se possível. Agradeço a fala da professora Meire. Informo a todos que já está aí no chat o link, né, de acesso ao formulário para certificação. Agora eu vou passar a palavra para que o professor Valnei faça suas considerações finais e aqueles que estão na sala, né, peço que, se possível, permaneçam para que, ao fim da fala das considerações do professor Valnei, possamos fazer um print no sentido de registrar esse momento, né, esse evento nosso aqui hoje. Então, professor Valnei. Rafael e Meire e todos os colegas que estão aí, eu só tenho a agradecer mesmo diante de uma pandemia, a gente ter a oportunidade de aprender aqui com vocês nessa manhã, tá? Fico muito satisfeito pelo convite, me coloca aqui na situação de dialogar e também contar com a colaboração de vocês aqui na UFOB. Aproveito para convidá-los que amanhã nós temos uma fala relacionada às questões da geopolítica da água, que está relacionada à Semana da Água e os bens naturais. A água é fundamental nós discutirmos pelo viés da geografia e da importância das águas do Cerrado, da produção de água enquanto bens naturais e não enquanto recurso, tá? E, para finalizar, eu gostaria de simplesmente, como eu já agradecer aí ao EG, agradecer o programa de pós-graduação, colocar vocês à disposição aqui na UFOB também no programa de ensino, né? Nós estamos ensinando e vamos orientar, estou orientando na área de ensino de geografia, e dizer para vocês, como Cecília, né? Cecília apresentando aí tão jovem pela foto e uma pessoa que demonstrou aí uma consciência, né, de que precisa ler e que precisa degustar esses métodos, assim como nossos mestres nos falou, que dizer para vocês que assim como Paulo Freire coloca na pedagogia da autonomia que é preciso várias coisas para sermos professores. Para trabalhar com os métodos, eu vou dizer para vocês aqui em tom de brincadeira que é preciso ouvir mais, ver mais, degustar mais, sentir mais, fazer mais e participarmos mais. E com isso, buscarmos uma postura, como eu tentei transmitir aqui para vocês, de evitar os rótulos a priori, né? Ter os cuidados com a institucionalização dos discursos e dos métodos, né? Buscar uma ação transformadora na nossa vida
e, ao mesmo tempo, entender que a nossa formação ela é muito maior do que só para o mundo do trabalho. A nossa formação, se vocês estão aqui hoje vivos, se vocês estão aí se cuidando da pandemia, tem a ver com os conhecimentos de métodos que vocês estão aprendendo ao longo da vida universitária de vocês. Um grande abraço fraterno e que vocês tenham aí muita sabedoria e para fazermos essa transição geográfica da pandemia. Obrigado. Pessoal, aqueles que puderem ligar a câmera para que a gente possa fazer um registro desse momento final aqui da exposição do professor Valnei. Né? Se vocês quiserem, sintam-se à vontade para isso, para que a gente possa registrar aqui esse momento. Vou fazendo os prints aqui. Um abraço aí para a Maria Bela, né? Oi, Valnei, prazer em vê-lo, ouvi-lo, um aprendizado, viu? Muito obrigada. Estou com saudades também. A minha amiga Valdenice, aqui de Barreiras, né? Minha ex-aluna do curso de graduação, muitos colegas aí de Goiás. Obrigado, Moçada, pela presença. Muito bom, né? Revê-los. Pessoal, então agora eu encerro aqui a nossa aula, né, de encerramento, de concluir na teoria do conhecimento 1. Agradeço a presença da coordenadora do curso, né, a professora Lossandra, também do curso de Geografia, em nome não só do curso de Geografia, mas também do Centro Interdisciplinar dos África América, né? Eu agradeço ao professor Valnei, agradeço pela cidade, pela presença, com certeza foi muito gratificante. Uma aula para todos nós, muito conhecimento, certamente uma fonte de reflexões aqui para todos, né? Então agora dou por encerrado aí e mais uma vez muito obrigado pela presença aqui nesse nosso evento. Abraço. Abraço a todos. Fiquem em casa, caso possam. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de passar a gravação para mim, viu, Rafael? Certinho, professor. Eu vou encaminhar para você e também para os outros que estiverem encaminhando.